Olá, olá leitores do blog Listas Literárias, começando aí mais um vídeo com as 5 melhores leituras do mês, trazendo hoje as 5 melhores leituras do mês de abril de 2015, e aí leituras que vão da fantasia ao romance policial, principalmente romance policial bastante marcante nas leituras do mês, trazendo para vocês aí as principais leituras que foram feitas no mês passado. Lembrando, desde já convidando vocês a curtir e compartilhar aí a nossa página no Facebook e também a se inscrever no nosso canal do YouTube, onde estamos sempre trazendo aí as melhores leituras de cada mês e falando também um pouquinho dos melhores livros do mês aqui no Listas Literárias. Fique atento, confira então as nossas 5 melhores leituras do mês que passou. A colocação então das melhores leituras do mês de abril aqui no Listas Literárias é este livro da editora Record, que é O Credo da Violência, de Boston Teran. Este livro aqui ele é interessante para quem gosta daquele clima de bang bang, de western. Ele se passa aí na Revolução Mexicana aí dos anos do começo do século, 1910, e ele é bem interessante, narra aí a história de um filho e de um pai nessa jornada que acabam se reencontrando. Isso entra um pouco até nessa parte de clichê, mas o clima histórico e também da ação do livro fez com que fosse a quinta melhor leitura do mês. E para quem gosta de tiroteio, dos primórdios do FBI, enfim, é uma leitura que pode ser bem árida, bem interessante. A aridez do deserto mexicano está presente no livro. Ele é daqueles livros também que parecem ter sido feitos já preparado para uma adaptação cinematográfica. Ele é bem cinematográfico na questão aí do roteiro da história, né? E é interessante aí, foi a quinta melhor leitura do mês de abril de 2015, O Credo da Violência, com Boston Teran. Essa história aqui que conta a trajetória de Raybone, né, que era um criminoso experiente, e também do John Lourdes, filho dele, e os dois acabam se colocando um criminoso e um mocinho, né, bem típico do gênero, principalmente da questão do bang bang, o mocinho e o bandido, e aí os dois acabam tendo essa união pelo laço familiar, mas acaba sendo interessante quando ele não aprofunda muito a questão dos clichês, mas é uma leitura que com certeza vocês podem gostar. O Credo da Violência, de Boston Teran, a quinta melhor leitura aí do mês de abril de 2015 aqui no Listas Literárias. Quem curte literatura, quem curte aí o universo dos livros, este é um livro que é um lançamento de 2014 da editora Novo Conceito, né? Aqui 2014, esse lançamento da Novo Conceito é um livro que estava na minha estante e estava aguardando bastante a minha leitura, que é O Retrato, um romance de obsessão. Na verdade, o leitor pode imaginar aí que o livro se dê muito a questão de um retrato, mas ele é muito mais sobre o universo do livro. Inclusive, a versão original dele tem a ver que é um conto do homem dos livros, alguma coisa assim na questão do sentido literal da tradução. E aqui ele nos apresenta um apaixonado por livros, né, que é o Peter Birley, e ele coleciona livros raros, ele é livreiro. É um livro que se narra em 3 tempos distintos, acompanhando aí uma possível autoria de Shakespeare, e ele utiliza esse universo, a questão da identidade questionada de Shakespeare, né, Stratfordianos e Oxfordianos, nesse debate sobre a dificuldade de identidade de Shakespeare. O livro trabalha nessa questão, e aí aparecem vários autores ingleses de séculos passados, também um passado mais recente que trata a questão da paixão do Peter, que é Amanda, e também no tempo presente, que é quando se desenvolve a grande ação, que é até meio tipo um Código da Vinci, esse momento presente de ação, em que esse possível livro antigo com manuscritos de Shakespeare coloca aí a personagem numa aventura até bem perigosa para um simples colecionador de livros raros. Ele é um livro que tem muitas virtudes, por isso a 4ª colocação dele aqui no blog Listas Literárias, principalmente para quem gosta de livros, para quem ama livros. Eu acho que ele tem uma história interessante, pode cativar alguns, às vezes ele pende também para o clichê em alguns momentos, inclusive a questão da própria Amanda, das ligações familiares dela e do passado, acaba sendo até bem previsível, mas fora isso é uma aventura que te dá em bons momentos, além de todo o contraste histórico e além de toda essa imaginação a respeito do universo e do mundo dos livros, especialmente dos colecionadores de livros raros.
ele acaba sendo um romance que, além de prender a atenção, ele é bom de ler, ele tem algumas virtudes que propiciaram ele ser a 4ª melhor leitura do mês aí de abril de 2015 aqui no Listas Literárias. Literatura nacional aí na 3ª colocação aqui no blog Listas Literárias, e é este romance aqui de literatura fantástica, né? Uma interessante fantasia, essa do Renan Carvalho, que é o Encantador de Flechas, da série Supernova. Este aqui é um volume de um livro que já foi lançado anteriormente, aí, se eu não me engano, pela Novo Conceito, em parceria com o autor, e agora pela Novo Conceito, não, pela Novo Século, né, em parceria com o autor naquele selo Novos Talentos, se eu não me engano, e agora chega ao selo Novas Páginas da editora Novo Conceito. Ele é mais uma obra que nos apresenta aí um jovem protagonizando a aventura dentro de um universo que é um tanto futurístico como também passado. Isso é até interessante, mas ele é bem construído. A literatura fantástica nacional às vezes tem umas obras que não são bem construídas, às vezes personagens que não têm certa construção interessante. Essa questão aqui da Supernova, embora mesclando a fantasia e a ficção científica, ela consegue reunir elementos bem interessantes. É um livro que se baseia bastante na ação, através de uma narrativa em primeira pessoa, que inclusive até funciona bem também aqui, mas vale a pena você conhecer. É um livro que eu falava em primeira pessoa, na verdade aqui o livro em primeira pessoa. É interessante, é uma fantasia que apresenta o Leran, que é o protagonista. Se há alguma coisa que eu não gostei no livro é a questão dos nomes e a própria questão do universo, da cidade, que é a Cigã, que é um anacronismo muito simples de mágica. Mas fora isso, ele é um livro que tem bastante originalidade, é um livro que prende o leitor consegue desenvolver uma boa leitura, uma ação interessante, pode cativar um número grande aí de jovens leitores e leitoras. E fica essa dica então, 3ª melhor leitura do mês aqui no Listas Literárias, que é o Encantador de Flechas, aí da Novas Páginas, da Novo Conceito, com essa série Supernova, que promete. Tem muita coisa sendo produzida na literatura fantástica nacional. Esse é um dos livros que está um pouco à frente de muitos, né? Porque essa tentativa, essa vontade de fazer literatura fantástica no Brasil acabou produzindo muita coisa ruim, muita coisa que não vale nem a pena começar a ler. Esse aqui, pelo menos, ele te leva ao final da leitura. Ele tem um universo bem constituído, né? As criaturas que compõem esse universo são bem interessantes, como a questão dos silenciadores. Enfim, é uma boa oportunidade para você conhecer aí uma literatura fantástica nacional de qualidade. E na 2ª colocação aí das melhores leituras do blog Listas Literárias do mês de abril de 2015, aqui essa grande obra de Robin Cook, que é um grande mestre aí do thriller médico, né? Ele que inaugura o thriller médico, na verdade, aí, dentro da literatura policial. Este é o mais recente lançamento aqui no Brasil, com Benefício na Morte. E esse é um livro que ele é um romance policial, mas ele tem alguns elementos de ficção científica, que trabalha muito com a questão da organogenia e da medicina regenerativa, que trabalha a questão da possibilidade de se criar órgãos humanos através de células troncos, e isso acaba mexendo com o mercado de capitais. É um livro que fala muito sobre capitalismo, sobre medicina. É um livro com bastante ação, que muitas vezes tem os clichês, né, mas nem sempre o clichê é ruim, como eu coloquei na resenha no Listas Literárias. Todos esses livros vocês inclusive podem acompanhar a resenha aí com os 10 itens lá no Listas Literárias. Mas enfim, é um livro que tem muita coisa interessante. A forma narrativa dele também vale bem a pena vocês conhecerem, porque ela é vibrante, ela é tensa, ela causa um tensionamento muito forte durante essa narrativa, né, e acompanha essa jovem Pia Grasdani, que é uma estudante de medicina, discípula de um médico chato pra caramba aí, e através disso o médico, o mentor dela, acaba morrendo, e ela é muito curiosa, ela é muito investigativa, e acaba indo até as origens para descobrir o que era possivelmente um suicídio, um acidente. Ela revelar essa questão do assassinato. Ele é um livro que, para quem gosta de romance policial, quem gosta de thriller, com certeza vai valer a pena. Eu curto bastante a questão dos thrillers, e gostei
bem aqui, além que traz alguns elementos interessantes, até porque o próprio Robin Cook, como médico, graduado e doutorado aí por grandes universidades no mundo, é interessante a gente ler essa concepção médica através da sua literatura. Fica a dica então, Benefício na Morte é uma obra que fala de capitalismo, de medicina e um monte de porrada, isso com muita ação, com máfia. Quem curte tiroteio, quem curte máfia, crimes bem elaborados, vai curtir com certeza Benefício na Morte de Robin Cook. E chegando então à primeira colocação aí entre as melhores leituras do mês de abril de 2015 no Listas Literárias, este livro aqui de uma literatura que eu estou passando a admirar muito, que é a literatura policial francesa. A literatura francesa, inclusive, é uma literatura muito rica em questão de técnica narrativa, e este livro aqui, O Voo da Libélula, de Michel Bussy, ele tem uma trama muito particular, muito pessoal, que começa numa queda de avião, e aí com uma sobrevivente recém-nascida, dentro do ambiente que existiam duas recém-nascidas, e a grande dificuldade de saber qual das bebês aí que teria sobrevivido durante uma investigação que acaba percorrendo aí 18 anos no tempo, né? E ele é um livro que, em termos de narrativa, dividida entre a terceira e a primeira pessoa, uma terceira pessoa que acompanha todas as personagens, e aí nos vai levando passo a passo, nos mostrando através das ações do personagem as suas particularidades, principalmente aquela questão daquelas minúcias que as compõem, e que às vezes a tornam até bastante dúbias ou pouco confiáveis. E então, nesse sentido, esse livro Voo da Libélula, ele é bem interessante. A primeira pessoa é do próprio detetive Crédule Granduc, que através do seu diário vai apresentando aí as investigações e o caso para os leitores, que é a própria Emily, que é a sobrevivente, que tem uma crise de identidade muito forte, porque acaba colocando uma briga grande entre ricos e pobres. Aqui é uma questão muito naturalista da questão do meio, do indivíduo formar o meio, a questão do determinismo, e a questão do tempo narrativo utilizado, do tempo na narrativa também, pois os capítulos são abordados com a data e o horário, então são coisas que vão acontecendo uma em cima da outra, né? E embora tenha toda uma linha de tempo de 18 anos, a ação prática ela acontece em poucas horas, em um período de 1, 2, 3 dias, e isso torna o romance bastante intenso, né? Ao mesmo passo que o leitor mergulha no passado através do diário desse detetive Granduc. E a narrativa ela é daquelas que prende o leitor do princípio ao fim, a atenção está sempre presente, há muito revés, há muita reviravolta, e isso é interessante. Então, para quem curte aí literatura policial de grande qualidade, O Voo da Libélula é uma grande experiência, é um livro muito premiado, inclusive na França, né, dentro do gênero. E como eu dizia, é uma história rica, bem pensada, a elucidação do crime, se ela não é aquele grande esplendor, mas ela é bem justificada, como o detetive chega à conclusão dos fatos, né, e que o leitor só vai ter esse acesso ao final da leitura. Para um romance policial, um dos melhores que eu li nos últimos tempos. O Voo da Libélula tem uma queda de avião que é sensacional, tem uma investigação que também leva o leitor aí para uma grande jornada investigativa, e ele é colocado nessa brincadeira que o autor faz com o tempo na narrativa, que vale a pena você conhecer aí esse livro, que na capa diz que já são mais de 800 mil livros vendidos, com certeza um potencial para fazer aí um grande sucesso também aqui no Brasil. Então, O Voo da Libélula, a melhor leitura do mês de abril de 2015 aqui no blog Listas Literárias. Aproveitando ainda, então, para agradecer vocês, esse foi o vídeo com as 5 melhores leituras do mês, né? Contamos com a sua participação. Se você está gostando, vá deixando a sua dica, a sua sugestão aí para o nosso canal aqui no YouTube. Também deixe aí nos comentários qual foram as suas melhores leituras do mês de abril, né? Para a gente compartilhar essa questão aí de leituras. Essas foram as leituras do Listas Literárias, as melhores do mês. Basicamente, muito romance policial, um pouco de fantasia, mas o romance policial
desde o bastante atual ao que o movimenta com o romance histórico. E aqui estão então essas nossas 5 leituras aí, um volume bem grosso, mas foi um mês bastante produtivo aqui no blog, e o conhecimento e o acesso a essas leituras que com certeza aí foram bem bacanas. Obrigado, um grande abraço e até a próxima!